Felizmente, há muita gente capacitada nadando contra essa maré, que é uma maré desrespeitosa ao nosso ambiente, e para esclarecer alguns pontos fundamentais sobre ele, eu recebo agora esta bonitinha que tem, presta atenção, mestrado, doutorado e livre docência pela Faculdade de Direito da USP. Ela é autora de livros na área ambiental e vice-presidente para a região sudeste do Instituto O Direito por um Planeta Verde. É a secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglesias. Oi, Patrícia. Meu Deus, Patrícia, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai acreditar. Como é linda, meu Deus do céu. Está na sua casa, querida. Obrigada. Não é o que eu imaginei. Imaginei você de taier, cinza, óculos redondo e coque. E uma senhorinha. Ai, que bom. Uma jovem senhora. Oh, não. Você é uma menina, pode ter certeza disso. Eu tenho uma ligação de afetividade com essa história sua. Eu sou botânico. Então você acaba se envolvendo, enfim, até a raiz dos cabelos, né? E nós vamos começar falando sobre a tragédia de Mariana, que nós mostramos agora há pouco. Não sei se chegou a ver. Na sua opinião, o rompimento da barragem foi uma causa natural ou foi falha humana? Olha, os desastres, eles podem ser classificados como naturais e antropogênicos, né? Então, todos os desastres que envolvem uma atuação humana não são considerados desastres naturais. Claro. É claro que os naturais, climatológicos, de escorregamento, né? Nós já tivemos vários no Rio de Janeiro. Não dá para dizer que é um desastre natural nesse caso, né? Claro que não, meu Deus do céu, olha que devastação. Mas, enfim, existe toda uma questão de preparação que talvez nesse caso tenha ficado um pouco a desejar, né? Hoje foi publicada uma história que é absolutamente surreal. A mineradora engavetou um plano de alerta. Ou seja, botou dentro da gaveta porque me parece que o custo seria muito alto. Acredito que este seja muito maior, né? Se esse plano não tivesse sido ignorado, você acha que teria acontecido isso? Olha, até poderia acontecer, mas acredito que as consequências seriam muito menores, né? Muitas vezes o que se ignora, eu acho, em termos de preparação, é que existem riscos pequenos, mas que os efeitos do acidente são muito grandes. Exato. Então, nesse caso, talvez eles calcularam que o risco seria pequeno e, portanto, deixaram de lado essa preparação. Só que agora o efeito é um efeito que torna, a gente fala isso na área do direito, impossível retornar ao status quo ante. Claro. Né? Isso demanda um tempo... Eu não sei se é possível, mesmo com tempo, porque em outros danos ambientais menores, a gente percebe que é muito difícil. Tem questões de microfauna, microflora, isso não se restabelece, acho bem difícil. Bom, o país todo ficou comovido, né? Todos nós ficamos, e muita gente está fazendo a sua parte, tem doação de tudo que você puder imaginar, sabe, né? Água, mantimento para as vítimas dessas cidades que foram afetadas pelo rompimento dessa barragem, né? Mas a população, essa população, você acha que tem alguma expectativa de se reerguer? E se tem, qual é o tempo estimado para que essas coisas voltem ao normal? Eu acho muito difícil estimar tempo nesse caso. Acho que é um acidente, até por tudo que aconteceu pós-acidente, a gente percebe uma falta de planejamento, o que vai totalmente contra a nossa legislação, né? Nós temos uma política nacional de defesa civil que prevê fases anteriores. Então, toda vez que se opera uma atividade desse tipo, você tem toda uma preparação, tem a mitigação, o que vai ser feito, então, para evitar algumas coisas, a resposta, né? São fases desse trabalho. E a resposta foi muito ruim, né? Então, talvez, com algum tipo de preparação, a gente não chegasse a ter todas essas consequências. Daí eu acho muito complicado prever em quanto tempo a gente consegue restabelecer. Eu não me arriscaria. Também não é imprevisível, com toda certeza, né? Como é que a gente pode evitar futuros desastres como esse, na sua visão? Aqueles que podem ser, sei lá, esse foi, de certa forma, causado por uma negligência humana. Mas e os naturais?
Os naturais, a gente tem hoje uma tendência de maior intensidade dos naturais, por conta da questão das mudanças climáticas, né? Então, o que se fala em termos de prevenção de desastres naturais é que a gente não evita o episódio em si, o evento climático, o evento natural, mas o desastre, o conceito de desastre, ele entra depois, quando a gente vai ter as vítimas, os danos ambientais, todos os danos decorrentes. Então, o que se tenta evitar é esse pós, é reduzir o número de vítimas, né? No caso do estado de São Paulo, a gente tem uma defesa civil super atuante. Até uma curiosidade, o estado de São Paulo recebeu da ONU o título de Estado Resiliente. É o primeiro estado no mundo a receber esse título, foi no final do ano passado. E isso se deu por quê? Por conta de todo o trabalho que nós temos com a defesa civil, que envolve Secretaria do Meio Ambiente, mas também defesa civil, preparação. Então, por exemplo, naqueles episódios de verão que são comuns no estado de São Paulo, nós temos nos últimos anos uma redução de vítimas. Então, aí a gente considera que foi efetivo. Claro, claro. Patrícia, a gente sabe que no começo de dezembro você vai embarcar para Paris. Pois é. Tive que estudar a sua vida para não falar bobagem aqui. Vai participar da 21ª Conferência das Partes da Convenção do Clima, né? Lá das Nações Unidas, sobre a mudança do clima, né? Isso. Qual é o foco dessa conferência? Porque tem um monte de países, né? Exato. Olha, essa conferência, a 21ª, nós tivemos várias anteriormente, todas elas trabalhando com essa questão do clima. Agora, essa tem, na verdade, uma questão mais relevante, porque hoje, quando se fala em mudanças climáticas, todo mundo reconhece que tem algo diferente no clima, né? Os eventos extremos, eles são muito claros para nós. Mas está chovendo demais ou de menos. Então, assim, as pessoas já internalizaram esse conceito, eu diria. E, portanto, essa já é de reconhecimento. E a ideia é trabalhar para que nós não tenhamos um aumento de temperatura acima de 2 graus, porque existem muitas consequências em relação a isso. Mas está previsto isso, né? Pois é. Independente do El Niño, da Laninha e todas essas coisas, já estão prevendo que aqui, nessa nossa região, aqui a coisa vai subir por aí, 2 graus. Sim, e, por exemplo, no caso, algumas cidades litorâneas vão ser mais prejudicadas, né? Então, Rio de Janeiro, Santos, tem algumas áreas também. Então, assim, a importância de uma conferência como essa é que os países assumam compromissos de redução de emissões. E também tem uma coisa interessante nessa COP21, que acho que foi bem característica desse ano, o papel dos governos subnacionais. Como os estados devem trabalhar, porque a verdade é que o estado, o município, está muito mais perto das pessoas, né? Consegue influenciar melhor do que o país como um todo. Então, esse ano foi todo trabalhado esse tema para olhar as cidades, como as cidades vão se preparar para serem cidades mais resilientes, ou seja, mais resistentes a esses episódios, que elas consigam se restabelecer mais rapidamente após um episódio climático. Bom, além da participação aí de representantes de cada país, no nosso caso você está lá nos representando, há outras empresas, me parece, que são voluntárias, Sim. né? É verdade isso? E que, na verdade, quais as responsabilidades que são atribuídas, né, após essa conferência? Eu acho que assim, no plano global, os países apresentam alguns valores de redução de emissões, apresentam, no caso do Brasil, falou em restauração ecológica de áreas, né? 12 milhões de hectares e por aí vai. No caso das empresas, o Estado de São Paulo, ele criou um protocolo, nós trabalhamos isso na Secretaria do Meio Ambiente, que é um protocolo climático de redução de emissões. Então, as empresas entraram voluntariamente no nosso protocolo. Isso é bem interessante porque nós estamos muito acostumados com uma coisa que se chama comando e controle. Olha, se tem uma lei, eu vou lá exigir o cumprimento da lei. A diferença nesse caso é que nós estamos falando o que pode ser feito além do que a lei previu. Correto. Então, aí a empresa vai falar, não, eu posso fazer mais. E nós tivemos uma adesão muito grande de empresas. Então, nós vamos para Paris justamente para apresentar, para assinar esses protocolos com as empresas e para as empresas apresentarem os casos de sucesso no estado de São Paulo. Empresas não poluentes ou poluentes?
Olha, é difícil falar em empresa totalmente não poluente, né? Eu acho que a empresa ela tem impactos ambientais pela sua produção, mas ela tem que tentar reduzir esses impactos. Então, por exemplo, alguma coisa que gere economia de água, ou então uma eficiência energética na produção. Então, todos esses fatores, eles vão se tornando fatores importantíssimos para as empresas que estão no Estado. E isso é sinônimo de eficiência na atividade. Claro, se não houver essa parceria, é que nós brasileiros, por problema cultural, tem essa coisa paternalista na cabeça. O governo é o culpado, o governo tem que fazer. Nós, quando falam em crime organizado, Patrícia, eu me aborreço, porque não existe crime organizado. Você, como jurista, sabe disso. O que existe é uma sociedade desorganizada. Sim, sem dúvida. É o que está acontecendo com a gente. Eu acho assim que enquanto a gente não mudar os comportamentos das próprias pessoas, aí falando de Brasil, sabe, a coisa do jeitinho brasileiro, isso é horrível, a gente precisa mudar. Então eu falo que a gente tem que mudar nas pequenas coisas, né? e não nas grandes coisas, simplesmente. Exatamente. Mas acho que esse protocolo ele traz uma contribuição muito grande das empresas, né? E aí são grandes coisas que vão fazer diferença, com certeza. Eu vou acompanhar essa história bem acompanhadinha. Querida, muito obrigado por ter vindo. Nós recebemos a nossa secretária do Meio Ambiente, doutora Patrícia Iglesias, porque nunca vi. Tem apenas 19 anos, ou aparenta 19 anos, com mestrado, doutorado e tudo que tem direito. Obrigado. Que bom, vou sair mais feliz. Não é. Porque a gente está na cabeça. Secretário de Estado, você imagina já uma certa austeridade. Aí me parece uma menina de cabelo, de calça de couro, sabe, de couro escarpão. Não é de couro? Não, de couro não é bom para a secretária do Meio Ambiente. Não, o que é isso? Na verdade, é um falso couro. Isso aí. Obrigado por ter vindo, querida. Eu que agradeço. Muito sucesso. Obrigada. Viu? Na 21ª conferência. Como é que Obrigada. 21ª Conferência das Partes da Convenção Climática. Obrigado, querida. Imagina. Obrigado.